Bom dia, meninos. Pra Bom Karen é dia, só mais um dia, dia. Karen? Hoje é só dia ou é bom dia? Oi, João Marcos, vai falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Só dia? Como assim só dia? Bom dia. Só dia? Eita. O que tem de bom? Cara, a gente tá vivo, né? A gente tem saúde, a gente tem chance de fazer coisas novas, diferentes. De ser uma pessoa melhor não só pra gente, mas pro outro também. Eu acho que é um bom dia, na verdade. Fiz o teste do Covid, deu negativo. Então, pra mim é um bom dia, na verdade. É, de fazer acontecer, de fato, viu, Laiane? Pois é. Pessoal, rapidamente aqui eu vou fazer só uma presençazinha com vocês, tá? Vou anotar aqui os nomes de quem tá presente aqui na aula, certo? É, todos vocês estão usando o próprio e-mail de vocês, né? Então os nomes estão correspondendo aos nomes de vocês de fato, né? Porque tem muito aluno que usa e-mail da mãe, do pai, acaba, exemplo, usa o nome do e-mail tá escrito Maria Silva, mas o nome do aluno é o Lucas, entendeu? Então todos estão correspondendo ao nome, né? De fato. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô longe isso aqui. Nossa. Vamos lá. Ana Letícia. Rapidamente. Ana Letícia, Caleb Nascimento, Karen Freitas, Karen Melo, tá. Karen Melo, Eduarda Nunes. Vamos lá. A Gabi. Gabriela, eu vi sua foto, viu? No Instagram da escola. Parabéns! Foi Olimpíada de Ciência, não foi? Se não me engano? Foi, Ah, obrigada. parabéns, tão linda na foto. Na verdade, quem me mostrou foi a minha mãe. A minha mãe, olha, Vitória, uma aluna aqui do Construir. Quando eu olhei, que coisa linda. Parabéns, que orgulho. Vamos lá. Vou chorar. Muito linda, gente. Sério, eu amei. Vamos lá. Gustavo Ribeiro. João Marcos. José Marcos. É José, né? Perdão, eu coloquei aqui João, ó. É José. José Marcos Almeida. A Cal. Cauane Farias. Alai. Vamos lá. Hoje tem um número bom de pessoas. Pedro, na verdade, não tenho nem psicológico pra isso ainda, ó. É muito forte pra mim. Mas eu conheço, eu só nunca parei pra assistir. Mas, de fato, quando eu trabalhar no psicológico, pode ser que eu assista. Eu acredito que seja muito bom mesmo. Pois é. Vitória, aquele resumo que a gente tem que fazer do filme, dos Mãos de Tesouras, manda Pelo pelo Class, Class. né? Isso. É, eu vou, antes de começar de fato a aula, eu vou ter umas conversinhas aqui com vocês rapidinho. Espera aqui. A Marília. A Naira. Hoje tem um número bom de alunos, que coisa boa. Pedro, a gente tá falando sobre o filme que eu passei, aquela atividade de redação que era pra assistir o filme Edward de Mão de Tesoura, que se encaixa como um conto fantástico. Faz tanto tempo que a gente nem lembra. Pois é, nossa, faz tanto tempo no ar, né? Pra mim, esse mês de fevereiro durou 2 meses dentro dele. E a Cibele.
A Cibele Saraiva. Vamos lá. Pessoal, todo mundo fez a proposta de redação do TD de fevereiro? Sim. Tem alguém que ainda não fez? Bom dia, Wesley. Então, esse silêncio significa que todo mundo fez? Fiz. Certo. Eu comecei a fazer um rascunho, certo? Wesley Mello. Eu ainda preciso terminar, mas ele mesmo ainda... Certo. Mas vocês compreenderam, né? No caso, a proposta que você vai ter que fazer uma história narrativa sobre algum daqueles temas. Exemplo, quando ele fala sobre a cidade grande para o campo, você pode escrever uma história, no caso, comparando a vivência do campo com a vivência da cidade, ou uma pessoa que está na cidade, mas na verdade ela é do sertão, e vice-versa, certo? Sobre as metas que a gente fica adiando, sobre a gente sempre ficar um dia eu faço isso, não, eu vou deixar para que um dia eu faço isso, e pode ser que esse dia não chegue, certo? E a outra proposta foi o quê, hein? Qual foi a Terra natal. Isso, sobre a saudade da terra natal, isso, muito bem. Certo. Pessoal, a gente agora vai começar a trabalhar... Jerusalém. Isso. Nossa, que piada ruim. A gente vai trabalhar agora, de fato, a unidade 2 do nosso livro, certo? E como a gente viu das propostas, a gente viu os gêneros narrativos, né? Nesse a gente vai, de fato, trabalhar o conto, especificamente o conto, certo? A gente vai ver conto e mini-conto. João Gabriel, deixa eu botar aqui. João Gabriel. Certo, a gente vai trabalhar tanto conto quanto mini-conto, certo? Então, agora, de modo geral, vou mostrar pra vocês, de fato, a estrutura de um conto, certo? Vou mostrar as características de como ele é formado, os gêneros, os formatos que vão compor, certo? E vou dar um exemplo também, vou mostrar um trecho de um conto da Clarice Lispector, tá? Certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Deixa eu apresentar aqui. Peraí. Apresentar o slide. E uma janela. Opa, lá vai. Eu vou colocar a tela inteira mesmo, ó. Peraí. Vocês estão vendo agora o slide? Tem. Sim. Certo, né? Pois pronto. Pessoal, a gente vai ver agora o nosso assunto da unidade 2. O tema é conto, certo? Para dar início, eu tô colocando imagens de grandes contistas da... Contadores, não? Contistas, contadores, enfim, contadores de histórias contistas. Contista é aquele que de fato escreve os contos, certo? Do Brasil. Essa imagem aqui é de Machado de Assis, e essa perfeita aqui é a Clarice Lispector, que é uma das minhas favoritas, certo? Particularmente. Então, vamos lá. E essa imagem aqui dessa belíssima é a Lígia Fagundes Telles, tá? Então, vamos lá. Você vai postar o slide no Google Classroom? Posso sim, com certeza, posso. Assim que acabar a aula, eu já posto lá, muito bem lembrado. Então, vamos lá. O conto, ele é uma narrativa breve, escrita em prosa, certo? Sendo mais curto que o romance e a novela em prosa, em acontecimento, certo? Em partes, certo? Sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele vai envolver enredo, as personagens, o tempo e o espaço, certo? E, em geral, apresenta apenas um conflito. Lembra que a diferença entre conto e crônica é essa, certo? A crônica, ela pode ter vários conflitos por trabalhar cotidiano. Mas o conto, ele vai girar em torno de apenas um conflito.
certo? E algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico, que a gente já viu, certo? E o conto de fadas. Tem alguém permitir aqui? Ingrid Vitória. Bom dia, Ingrid. Vamos lá. Certo, vou dar continuidade aqui. Certo? O conto fantástico, conto de fadas, enfim. Então, o conto, ele é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas, certo? Então são dos maiores nomes aqui que a gente vai ter no Brasil. Então vamos lá, esse aqui é o Eça de Queiroz, tá? Sobre o conto, Eça de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa, ele escreve: no conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba no olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem somente os longes, numa mesma cor unida. É uma curiosidade, quando eu era mais jovem, eu achava que Eça de Queiroz era uma mulher. Então, toda vez que eu via contos de Eça de Queiroz, eu achava que era uma mulher que escrevia. E quando eu vi que era um homem, eu fiquei arrasada, eu fiquei... Daquela besteira de A pra menino, O pra menino. Pois é, eu fiquei decepcionada quando eu soube que Eça era um homem, certo? Mas Eça de Queiroz, enfim, me perdoe, está aí no além, mas é isso. Então, vamos lá. Sobre a estrutura do conto. A estrutura ela vai estar dividida em 3 partes, certo? Que é o que a gente já conhece. A introdução, o desenvolvimento e o clímax. Na introdução é onde vocês sabem que a gente vai apresentar... É onde a gente vai apresentar a ação que vai ser desenvolvida, certo? Então, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local. Como assim uma breve ambientação? É como você vai dar início aonde a história está se passando, sem de fato descrever o ambiente, certo? Porque onde você vai descrever ambiente, tempo e personagem é no desenvolvimento. Então, na introdução, você vai ter uma breve ambientação de onde vai se passar, né? Do local, o tempo, vai mostrar os personagens, certo? E um pouquinho do acontecimento. Então, é no desenvolvimento onde vai ter o desenrolar da história. É no desenvolvimento que é formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Conto necessariamente precisa de diálogos? Não necessariamente, mas o conto grande parte ele vai ter diálogo entre os personagens, certo? Então eu aconselho em botar pelo menos um diálogo aí, já que só tem um conflito e ele precisa se desenrolar essa história. É bom que você apresente diálogo dos personagens, tá? E tem muita gente que ainda tem dúvidas de como se escreve um diálogo, certo? Lembrando que diálogos de personagem você pode escrever por travessão ou você pode colocar em aspas, tipo... e o fulano disse, estou aqui para você, entre aspas. Certo? Mas... Oi. Quando for pra dizer que o outro vai falar, tu pode dizer, então fulano diz, coloca 2 pontos e um hífen. Isso, hífen não, o travessão, tá? O hífen é o mais compridinho que a gente vai usar entre as palavras. O travessão é aquele mais compridinho. Isso, justamente. E eles então entraram numa discussão, 2 pontos, travessão. O que você acha que tá fazendo? Travessão embaixo. O que você acha? Enfim, a discussão, certo? Pelo uso do travessão. E o clímax é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Então, o clímax é aquele ponto de maior tensão, certo? Da narrativa e onde você vai mostrar também um desfecho surpreendente, certo? Geralmente, a grande característica dos contos é porque eles dão um final, assim, um desfecho meio que surpreendente para a sua história.
E os elementos do conto? Os elementos que constituem o conto são o espaço, né, que é o local que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, numa rua, num parque, numa escola, enfim, certo? Então, por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama, ele deve ser um espaço reduzido. Exemplo, se a história está se passando numa casa de praia, ela vai se permanecer numa casa de praia, certo? Não, mas aí o personagem foi até o shopping, aí você quer descrever a ambientação do shopping inteira, mas de lá ele passa na casa da amiga e você quer descrever a ambientação da amiga. Não, certo? Isso a gente geralmente deixa para o conto de novela, porque novela, como vocês sabem, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido alguma novela na vida, ou pelo menos uma parte dela. São várias ambientações. É a casa da personagem tal, a família da personagem tal, é a escola onde a personagem estuda, é o local de trabalho. Então são várias ambientações. É isso que diferencia um gênero de outro, certo? A novela é um gênero que é muito extenso. Você vai ter que dar vida e característica a vários personagens. São inúmeros personagens. A ambientação é enorme. No conto, não. Os personagens são poucos, a ambientação ela é breve, você vai descrever somente um espaço, certo? Então, o tempo é aquilo que a gente já viu nas nossas últimas aulas de redação, que é aquele tempo cronológico, é o tempo exterior, aquele que é marcado pelo relógio, se é manhã, se é de dia, se passou 15 minutos, se ela foi amanhã, se ela foi daqui a 2 dias, enfim, o tempo que é exterior. E o tempo psicológico, que é o tempo interior e mental do personagem, certo? Aquilo que ele demora para absorver uma informação ou descrever uma cena, certo? E sobre o foco narrativo, sobre os tipos de narrador, né? Que a gente vai ter o narrador observador, aquele que conhece a ação, mas ele não participa, certo? Que vai ser narrado em terceira pessoa. A gente tem um narrador personagem, que é aquele que narra e participa da história, que é contado em primeira pessoa. E a gente tem um narrador onisciente, como vocês já sabem, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Então, ele não participa da história, mas ele pode fazer pequenos comentários, breves comentários a respeito dos sentimentos dos personagens ou da opinião deles sobre o que está acontecendo na história, certo? Os personagens são os indivíduos que vão participar da narrativa, sendo classificados, dependendo do foco, em personagens principais ou personagens secundários, certo? Então, por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Você não vai descrever a mãe, a madrinha, o tio, o primo, o sobrinho da sua personagem, certo? Isso você deixa pro gênero novela. O conto não, você vai escrever geralmente... É uma pessoa só, é um casal, são um grupo de 3 amigos, enfim, certo? São poucos personagens. E a presença do diálogo, certo? Que vai caracterizar a boa expressividade desse tipo de texto. Então, o diálogo... Vão ter contos que alguns contistas, eles não vão colocar, eles não vão querer colocar diálogo, só que ele é um elemento essencial, certo? Que é onde você vai dar expressividade, você vai dar voz ao seu personagem, certo? Então, é através desses diálogos que eles vão desenvolver os conflitos, certo? Eles vão dialogar, eles vão se expressar de forma e resolver o conflito aí da trama, certo? Então, é formado por uma linguagem mais objetiva, metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto ou interior, certo? Então, o conto ele vai ter uma linguagenzinha mais simples. Ele pode ser um diálogo direto, que é exemplo. Fulana chegou pra ele e disse: olha, você não presta pra nada. Ou pode ser um diálogo indireto. E ela chegou pra ele e falou que ele não valia nada. Perceberam a diferença? De eu descrever o que a fala da personagem ou só dizer o que ela disse pro outro personagem. Conseguiram entender isso? Entenderam? Você pode ser de forma mais direta ou forma indireta. O interior é só quando a personagem ela pensou sobre aquilo, mas ela não disse, certo? E o epílogo é o que a gente vai chamar de clímax, certo? Corresponde ao clímax da narrativa, que é onde vai ter aquele momento de tensão da narrativa, onde vai apresentar um desfecho surpreendente e imprevisível. A gente, às vezes, tá
pode descrever uma história todinha. Exemplo, um conto sobre o assassinato de uma senhora que mora na sua rua, exemplo. E no final, o assassino ser a pessoa que você menos imaginou, entendeu? Então, o conto, ele tem disso, de surpreender o leitor, certo? Ou ressuscitar, falar quem é o culpado. E o Pronto, culpado é que entendeu? você mais imaginou. Justamente, ó, isso que você acabou de dizer é a cara deste belíssimo personagem que é Edgar Allan Poe, que é um dos maiores amores, assim, da minha vida em relação a conto, Qual nome certo? bonito. Então, assim, em brasileiros de mulher, eu sou apaixonada por Clarice Lispector, sabe? Porque eu acho que aquela mulher é doida, mas ela escreve coisas maravilhosas. E esse bonitão aqui, ó, que é o Edgar Allan Poe, certo? Que ele é um dos pioneiros, assim, dos mais famosos em relação a contos de terror e contos psicológicos, certo? Então, isso que tu falou é a cara do Edgar Allan Poe, de um personagem morreu e de repente ela ressurgiu, ressuscitou e, enfim, essas coisas bem doidas, assim, de contos de terror, é a cara desse bonito aqui, que é o Edgar Allan Poe, certo? Então, os tipos de conto. Então, dependendo da temática que vai ser explorada, a gente vai ter diversos tipos de conto. Pode ser contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fada, enfim, certo? E eu trouxe aqui um pouquinho das características de alguns deles. Então, o conto de ficção científica, ele é ele é caracterizado por ter, em seu enredo, elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico, certo? Então, a diferença, tem gente que confunde muito o conto fantástico para o conto de ficção científica. O conto de ficção científica é aquilo que não existe na nossa realidade atual, mas pode existir se o avanço tecnológico, exemplo, tudo vai ser dominado pelos robôs, pela robótica, e os carros são voadores, enfim, certo? Que eles não existem na nossa realidade atual, mas que poderia existir devido ao avanço tecnológico, científico, certo? Agora, o conto fantástico, certo? É contos que vai totalmente contra a explicação física, científica, humana, psicológica, é onde você viaja. Como aquele texto que a gente trabalhou da menina Tecelã, certo? Que ela tecia os fios e deu vida ao marido. Do nada ela construiu um marido, ela construiu uma mansão e os criados e tudo mais, certo? Então, essa é a diferença do conto fantástico, certo? Porque por mais que a nossa tecnologia avance bastante, eu acredito muito que a gente não vai conseguir chegar ao ponto de a gente criar pessoas tecendo fios, entendeu? Vocês conseguem entender a diferença do conto fantástico para a ficção científica? Conceito. O pessoal que tá em silêncio, isso é um sim, isso é um não, como é? Porque só tem eu na sala, o povo tudo que Pois tem. é, somente Pedro participando da aula. Certo? Aí, ó. O conto... Só tem o Gustavo nessa sala. O conto... Estão falando no chat. Tô falando no chat. Ah, perdão, gente, Deixa aquela besteira. é porque eu não tô acompanhando aqui o chat, perdão, gente, não vi aqui. Eu gosto de falar ainda. Deixa eu falar. Calma, sim, deu pra entender. Talvez seja porque ele gosta de falar. Tem a ver, segura com a voz. Certo, enfim, gente, vamos voltar aqui, né? Quem não tá participando, deveria estar participando, então deixa quem tá participando participar, certo? Então vamos lá. O conto infanto-juvenil são as narrativas que são voltadas para os jovens e as crianças, certo? Normalmente a linguagem utilizada nesses contos é mais simples, as temáticas são relacionadas a conflitos comuns e na vida de seus leitores-alvos, certo? Um exemplo aqui de narrador, de contista, infanto-juvenil. Pronto, a gente pode colocar o Maurício de Souza, a gente também tem Monteiro Lobato, só que eu detesto esse homem, então Mickey, Donald. Nunca vou querer trabalhar um conto deste homem, certo? Apesar de ele ser um grande famoso em contos infantos juvenis, mas
em contos infantos juvenis, mas eu não gosto de Monteiro Lobato, certo? Beleza. Quem consegue fazer uma leitura, consegue perceber o quão racista ele é, certo? Nossa, enfim, não vou entrar nessa discussão porque... Me dá um exemplo de Monteiro Lobato por esse momento. Tem a história dele que é a menininha, a negrinha, uma coisinha assim. Ele usa uns termos assim, chulos, que é muito racista. Só pelo nome da história você já percebe que vem coisa aí, certo? E falando nisso, pessoal, é justamente a ideia do sítio Pica-Pau Amarelo, certo? Aquela ideia de quando ele coloca a tia Anastácia, a mulher negra que cozinha. Não, a dona Benta. É a tia Anastácia. Enfim, quando você vai ler a história de fato, não assistir o que a Globo transmite, você consegue perceber falas assim, nossa senhora. E ele tem textos terríveis, ele usa... Tem uma história que eu vou procurar aqui. Eu não sei se o nome do livro é A Negrinha. É um termozinho assim, nossa, horrível. Certo? Então, eu particularmente não gosto de Monteiro Lobato. Eu acho que não... Enfim, é muito particular, certo? Mas eu não vou trabalhar isso. Enfim, eu vou expor ele, maldito. Enfim... E o Contos de Fada, que é o mais popular, né? Que é o velho conhecido de muitas pessoas. Ele é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas, né? Entre os seus personagens. Então, esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças. Embora existam narrativas, assim, voltadas para o público mais velho. Como assim? Como aquele livro que eu mostrei pra vocês, o quadrinho do Conto de Fadas, da Cinderela, que ele fez a adaptação de um conto de fadas, mas ele transformou para um público mais velho, entendeu? Então a gente pode ter adaptações. A gente pode ter adaptações a isso, certo? Então, esse é o nosso gênero, certo? O conto. Mais à frente, na nossa próxima aula, a gente vai ver sobre um mini conto, que é basicamente a mesma coisa do conto, só que mais curto, certo? Odel. Perdão, eu coloquei aqui um pequeno trecho do texto da Clarice Lispector e eu quero mostrar pra vocês como é que vai postar slide. Vou sim, certo? Assim que acabar a aula, eu já vou lá no Google Classroom e posto o slide, certo, Ingrid? Eu vou mostrar pra vocês aqui um trecho de um conto da Clarice Lispector pra vocês perceberem como é que ela escreve e como ela impõe os diálogos dos personagens, tá? Estão conseguindo ver aqui, né? Parece claramente um verso da nossa celular. Pronto, vamos lá. O primeiro beijo. Conto de Clarice Lispector. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se um namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto. Ciúme. Está bem. Acredito que sou sua primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes sua mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe o rosto e entrar-lhe pelos cabelos com os dedos longos, finos e sem peso como os de sua mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir. Era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor. Rir, gritar, pensar, sentir. Puxa vida! Como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva. E foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente por outra vez e mais outra. Era morna, porém a saliva não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. Certo? Então, olha como eles empregam
o diálogo entre as personagens, certo? E ele foi simples, 2 pontos, travessão, certo? Então, aqui o narrador, ele é o quê? Nesse texto aqui, o narrador é personagem, é observador e é onisciente. Observador. Narrador, observador, certo? Vocês acham que é observador ou onisciente? Eu aposto no observador. Certo. Observado, que o Gabriel disse. Certo, vocês estão vendo, né? Que eles estão. O personagem aqui, o narrador está descrevendo uma situação, certo? E está empregando o diálogo das personagens, certo? Então, essa é uma das características do gênero conto, certo? Nós estamos perto aqui de encerrar a nossa aula. Lembrando que na nossa próxima aula de redação é na sexta-feira. Acabei de olhar aqui no papelzinho aqui. Sexta-feira, certo? A gente vai... Oh, meu Deus. Minha internet caiu.